Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou estar falando sobre dois assuntos bastante interessantes do Automation Studio. Um deles é o catálogo dos fabricantes e o outro é o módulo do bloco Manifold. Eu vou começar pelo catálogo dos fabricantes. Ele é uma ferramenta bastante poderosa. Ele permite que você possa explorar e configurar componentes de mais de 50 fabricantes diretamente no Automation Studio e, ao adicionar um desses componentes no seu projeto, ele já vem com todas as especificações técnicas e as curvas de funcionamento detalhadas, que elas são levadas em consideração durante a simulação. Nós da Femic, nós desenvolvemos esses componentes e os fabricantes eles fazem os testes e a validação desses dados. Dessa forma, a simulação ela ganha um alto nível de confiabilidade, já que as informações técnicas dos componentes elas são verificadas diretamente pelos fabricantes, proporcionando maior precisão e segurança para os seus projetos e simulações. Caso você deseje saber mais sobre esse serviço, ter mais informações, você pode entrar no nosso site, femictech.com, vir aqui no canto superior direito, alterar o idioma para português, ele vai carregar a página, e aqui você pode vir à aba de produtos, catálogo dos fabricantes. Aqui você vai ter mais informações, e no momento que eu gravo esse vídeo, no início de 2025, esses são os fabricantes que a gente possui no momento, e alguns fabricantes estão em desenvolvimento, tá? E a gente está sempre trabalhando para adicionar novos fabricantes no futuro. Então vamos lá, vou tentar mostrar alguns exemplos de como funciona esse serviço. Então uma vez que você está aqui no Automation Studio, você pode clicar nesse botão aqui, Catálogos Online, e ele vai abrir uma janela já para os catálogos de fabricantes. Então aqui você já pode escolher, esses aqui são os fabricantes disponíveis. Para fins de demonstração eu vou escolher um aqui, vou escolher o da Parker. Digamos que nós queremos uma bomba para o nosso projeto, então eu venho aqui na categoria Parker Pumps. Aqui ele permite escolher o tipo da bomba, se é fixa, variável. Vou pegar uma bomba de deslocamento variável e pegar essa série aqui, a primeira P2, P3. Aqui ele já mostra os componentes internos desse meu produto. E aqui ele permite que você configure a bomba. Tá? Nesse caso a gente pode fazer a configuração. E percebe que ele já vai montando para a gente automaticamente o número de peças. Tá? Ele já vai montando o part number para a gente de acordo com o fabricante. Uma vez que você terminou a configuração, ele mostra aqui para você as propriedades desse componente que você acabou de configurar, uma imagem ilustrativa, e também ele traz alguns arquivos, alguns documentos. Um arquivo em PDF, levando direto para o catálogo desse componente, aqui para você visualizar informações mais técnicas ou mais específicas. Tá? E um outro arquivo, ele é uma bancada virtual feita no Automation Studio para realização de testes nesse componente. Então, uma vez que você termina a configuração do seu componente, você pode vir aqui nessa imagem, vou colocar aqui de lado, clicar e arrastar para o seu projeto do Automation Studio. Ele leva uns segundinhos para ele carregar a informação, e quando você solta o mouse, o seu componente já está pronto aqui no seu projeto para ser simulado. E como eu havia dito, ele já vem com todas as especificações técnicas direto do fabricante. Deixa eu mostrar aqui. Aqui ele traz as especificações técnicas desse componente. Já estão todas as especificações aqui. Inclusive as curvas de funcionamento. Aqui a gente tem as curvas de eficiência volumétrica, rendimento global, viscosidade. Tudo direto do fabricante. Tá? Agora deixa eu voltar aqui no catálogo dos fabricantes e vou abrir aquele arquivo que eu mencionei, que é uma bancada virtual no Automation Studio. Vou abrir ela aqui só para poder mostrar esse componente em modo simulação. Pronto, então aqui ele já abriu a bancada para a gente. Percebe-se que ele traz duas bancadas no caso, né? Uma para a gente realizar testes de performance e uma outra bancada para realizar testes de detecção de carga e controle de pressão. Então a gente pode vir aqui, iniciar a simulação e seguir as instruções que ele fala aqui. Então aqui ele pede para a gente variar a pressão na nossa válvula de alívio.
E uma vez que a gente faz isso, a gente já consegue visualizar os dados aqui na nossa curva de eficiência por pressão. E da mesma forma a gente pode abrir a outra bancada e também seguindo esses passos para a gente configurar os parâmetros aqui do nosso teste e visualizar os resultados aqui nos gráficos. Um outro recurso interessante que nós temos aqui no catálogo dos fabricantes é a ferramenta de pesquisa. Então você pode clicar nesse botão aqui procurar, realizar uma pesquisa pelo número de peça ou pela referência, e tem um botão aqui para realizar uma pesquisa avançada. Por exemplo, a gente pode escolher alguns fabricantes. Deixa eu selecionar alguns aqui, só como exemplo. Tá? E aqui embaixo ele permite que você selecione a categoria do componente que você quer pesquisar. Então aqui, por exemplo, a gente pode escolher hidráulica, válvula de pressão, tá? E um regulador. Dessa forma, ele permite que você ajuste alguns filtros para realizar a sua pesquisa. Então a gente pode selecionar aqui, por exemplo, pressão de ajuste, aqui a temperatura mínima, a massa, o fluxo máximo, e uma vez que a gente clicar no botão procurar, ele vai pesquisar dentro de todos esses fabricantes que a gente selecionou, quais válvulas, quais componentes, no caso, atendem a nossa filtragem de pesquisa. Isso aqui é bastante interessante, economiza bastante tempo na seleção de componentes. E uma vez que a gente clica aqui, ele já nos leva para a página aqui desse componente. Agora eu vou falar um pouco sobre o bloco manifold. O módulo do bloco manifold ele permite que você utilize os componentes dos catálogos dos fabricantes e projete e simule blocos manifold dentro do Automation Studio. Então, voltando aqui para o nosso projeto do Automation Studio, vou voltar aqui para os catálogos dos fabricantes e escolher um outro fabricante aqui para a gente fazer um exemplo de um bloco. Para isso eu vou pegar esse fabricante, vou selecionar uma válvula direcional, vou pegar aqui na verdade eu vou escolher aqui uma válvula solenoide, 4 vias, 2 posições. Vou pegar essa primeira aqui só para fazer um teste, e aqui a gente faz as configurações, tá? Tensão 24 volts, e arrasta ela para o nosso projeto. Tá? Vou pegar uma outra válvula agora, selecionar uma válvula de controle de pressão, vou pegar essa primeira aqui, fazer as configurações. Lembrando que eu só estou selecionando uns valores aleatórios, né, só para mostrar como funciona. Trazer ela aqui para o nosso projeto e vou buscar um orifício agora para colocar no nosso bloco manifold também. Ok, agora a gente traz para cá. Beleza, já temos 3 componentes aqui. Vou fazer um exemplo bem simples e prático para a gente ver isso aqui em funcionamento. Vou girar minha válvula. Pronto. Aqui a gente percebe que ele já vem com o número de peça, tá? Já vem com o número o part number aqui junto com o componente. Agora a gente pode vir nessa aba aqui, fluido, no campo circuito manifold, a gente pode selecionar aqui, ó, linha limite, e desenhar um limite para o nosso manifold. Quando a gente faz isso, ele já fica com essa linha tracejada, e aqui a gente pode fazer o desenho interno do nosso manifold, tá? Sempre quando a gente coloca uma
uma linha aqui no cruzamento da fronteira do manifold, ele já gera para a gente uma porta. Tá? Ele coloca esse padrão aqui, porém a gente consegue alterar se necessário. Vou colocar aqui. Essa aqui é uma nossa entrada. E aqui a proteção. Ok. Feito isso, agora eu vou adicionar alguns componentes aqui para verificar o nosso manifold em funcionamento. Para isso eu vou colocar uma bomba aqui. Vou buscar aqui um reservatório. Trazer um reservatório multiportas. Configurar ele como contendo 5 portas. Tá. E aqui eu posso fazer algumas conexões. Conectar a minha bomba. Aqui na entrada. Aqui é o retorno de fluido. E aqui da válvula de segurança. E aqui na nossa saída a gente pode adicionar algum componente. Vou buscar esse aqui, vou pegar esse aqui, esse motor bidirecional com eixo. Vou colocar esse motor aqui. Fazer as ligações. E adicionar um elemento mecânico aqui no eixo para a gente ver ele em funcionamento. Tá? Deixa eu selecionar todo o nosso circuito, trazer ele um pouco para baixo para melhorar a nossa visualização. E aqui, se a gente iniciar a nossa simulação, a gente consegue ver o nosso circuito em funcionamento. Tá? Aumenta a pressão, aqui a gente consegue fazer ajustes em tempo real, visualizar a direção de fluido, verificar aqui de acordo com a cor, a gente tem uma faixa de pressão em cada um desses segmentos. Aqui controla a nossa válvula, a gente consegue alterar a direção do nosso motor. Tá? Então aqui a gente tem o módulo simulação em 2D. E agora, para a gente criar um manifold a partir disso aqui, a gente faz o seguinte: a gente seleciona somente o nosso bloco manifold que a gente acabou de criar, tá? Verifica se todos os componentes estão selecionados aqui dentro e a gente clica com o botão direito na linha e clica nesse botão aqui, ó, gerar circuito manifold. Uma vez que a gente faz isso, o software já reconhece que isso aqui é um bloco manifold e ele já deixa pronto para a gente acessar o módulo de blocos manifold. Para isso, a gente segura o botão Ctrl do teclado e clica 2 vezes em cima desse cubo azul aqui, ó. Tá? Quando a gente faz isso, ele traz uma janela para a gente selecionar qual unidade a gente gostaria de trabalhar, unidade métrica ou imperial. Eu vou selecionar a métrica e dar um OK. Quando a gente faz isso, ele já começa a carregar o módulo de manifold. Aqui a gente pode ver o módulo do bloco manifold aberto. Ele traz para a gente agora já um ambiente em 3D para podermos trabalhar aqui. Traz várias ferramentas para a gente trabalhar com a criação do nosso bloco. Tá? Aqui a gente consegue adicionar os componentes manualmente no nosso bloco. Se eu clico nesse botão aqui da biblioteca, ele deixa a gente adicionar as portas, os componentes que a gente possui no nosso projeto, como as válvulas. Tá? Movimentar aqui no nosso bloco, selecionar a face. A gente consegue opções aqui de bloqueio, né? Bloquear esse componente nessa posição ou bloquear nessa face. A gente consegue fazer a criação manual das cavidades. Então aqui eu posso alinhar esses dois componentes, tá? E criar uma cavidade até aqui. Pronto, então a gente já fez essa conexão. Aqui ela está vermelha porque essa conexão provavelmente está errada, a gente tem que fazer alguns ajustes, mas só para mostrar como funciona. Quando ele detecta um erro, ele deixa nessa cor vermelha. Tá?
E a gente possui a opção também de criar blocos automaticamente. Essa função ela funciona muito bem para blocos com não para blocos contendo não muitos componentes. Ele consegue gerar bem rapidamente, automaticamente o seu bloco. Então, para isso, a gente possui essa função aqui, autocriação de bloco. Uma vez que eu clico, ele pergunta se ele quer reajustar o tamanho do bloco para aumentar o número de possíveis soluções. Eu vou clicar aqui sim. E aí ele já vai rodar um algoritmo para a gente, onde ele vai tentar trazer até 100 soluções de blocos para o nosso circuito. Então aqui ele já começa a carregar, preparando a primeira solução de 100, e o algoritmo vai trabalhar para mostrar as soluções aqui para a gente. Eu vou pausar o vídeo, e assim que ele estiver mostrando algumas soluções, eu retomo. Pronto, aqui ele já encontrou algumas soluções. A gente consegue navegar aqui nessas setas para visualizar as soluções que o software encontrou. E em cada uma dessas soluções, a gente consegue visualizar ela em 3D, conseguimos girar a imagem e visualizar algumas informações aqui, como quantidade de furações, fechamento de furos, qual a dimensão do bloco manifold, o volume, peso e comprimento total de perfurações. A gente consegue visualizar todas essas informações. Tá? Ao gerar esse algoritmo automático, nós podemos vir aqui em opções atuais e configurar algumas opções para ele gerar automaticamente o nosso manifold. Aqui, por exemplo, a gente consegue configurar alguns parâmetros de folga, algumas otimizações, tá? Por exemplo, uso de diâmetro de perfuração máximo, otimizar diâmetros entre portas, tudo isso a gente consegue configurar. Algumas opções gerais utilizadas pelo bloco, fechamento de furos, seleção também de ferramentas, regras de perfuração. Todos esses parâmetros a gente consegue configurar antes de dar a opção do software gerar automaticamente o nosso bloco. Tá? E aqui a gente tem o bloco que foi gerado. Para visualizar novamente as outras soluções, a gente clica duas vezes aqui na parte inferior da tela. Eu vou selecionar esse aqui, esse primeiro. Ao clicar nesse botão aqui, ele já envia para a gente o modelo aqui para a tela e a gente consegue visualizar esse bloco criado. Tá? Um recurso interessante é se a gente dividir as telas. Eu vou colocar essa tela aqui e essa tela aqui. Tá? Se eu faço isso, eu consigo iniciar a minha simulação aqui em 2D e visualizar aqui no nosso bloco o fluxo do fluido nos canais. Toda vez que eu passo o mouse em cima de um segmento, ele mostra pra gente a pressão, o fluxo nesse segmento, a temperatura. Tá? Tudo isso a gente consegue observar. Observe que quando eu altero a posição da minha válvula direcional, o fluxo ele se altera aqui internamente também. Vou aumentar a pressão de abertura da nossa válvula. Percebe-se que as cores elas já vão se alterando, tá vendo? De acordo com a pressão em cada segmento. Tá? E uma vez que a gente consegue projetar, simular o nosso bloco, é possível também, uma vez que nosso projeto esteja finalizado, deixa eu só parar a minha simulação aqui. A gente consegue também visualizar a lista de peças do nosso bloco e trabalhar com os desenhos técnicos. Tá? Desculpa, aqui são dados técnicos, os dados técnicos do nosso bloco. E como eu havia dito, trabalhar com desenhos técnicos. Uma vez que eu clico aqui, a gente consegue
visualizar aqui alguns desenhos que já estão prontos para eu arrastar aqui, tá? Ou também a gente consegue utilizar esse botão de autocriar o nosso desenho. Então, se eu clico nesse botão, ele vai criar as vistas para a gente e já deixar aqui no nosso projeto. Olha só, aqui ele terminou a criação das vistas. Ele traz aqui para a gente alguns dados, as posições. Aqui a gente pode visualizar mais detalhes do desenho. E também nós podemos ajustar alguns parâmetros do desenho aqui, tá? Como alterar a fonte, o tamanho, alterar a posição de cada item. Tudo isso é personalizável. Aqui na outra aba nós conseguimos verificar os parâmetros de usinagem, tá? do nosso bloco. Ele já faz toda a geração para a gente dos parâmetros de usinagem. E a gente consegue gerar também o desenho de produção do nosso bloco. Mais uma vez eu vou clicar nesse botão de autocriar para ele criar para a gente automaticamente. Lembrando que a gente consegue fazer de forma manual, tá? Só por questões aqui de praticidade do vídeo, eu estou gerando tudo automaticamente. E aqui a gente tem o nosso desenho de produção para enviar para a usinagem, tá? Aqui os parâmetros de usinagem, todas as coordenadas dos furos, tá? E aqui a gente consegue também trabalhar com exportações. Aqui na aba finalizar existe este botão aqui, tá? A gente consegue exportar para um arquivo STEP, um arquivo CAD, um arquivo CAM, tá? E também as coordenadas para XML. E para finalizar, aqui na aba ferramentas, nós temos o gerenciador de cavidades, onde ele permite que você visualize e altere parâmetros de diâmetro e angulação das cavidades. Tá? Aqui você consegue escolher o fabricante, o tipo, o nome, tá? Então, só uma visão geral. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Esse vídeo foi só uma introdução desses recursos de catálogos de fabricantes e o módulo de blocos manifold. Porém, se vocês quiserem saber mais, nós possuímos mais informações no nosso site, temos alguns vídeos do nosso canal do YouTube, alguns webinars contendo mais informações, ou até mesmo mostrando os recursos completos dessas tecnologias, tá bom? Mais uma vez, espero que vocês tenham gostado, e qualquer dúvida pode entrar em contato conosco. Valeu, tchau, tchau!